Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao estudo número 10, Momentos Difíceis. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos para Te adorar, para implorar a Tua bênção e a presença do Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que o Espírito Santo nos guie no estudo da Tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Momentos difíceis. A arte de permanecer casado. Um casamento duradouro não é produto do acaso. Casar é fácil. Difícil é permanecer casado. Por quê? Porque vamos enfrentar momentos difíceis. Vamos enfrentar crises, controvérsias, discordâncias. E nós temos que aprender a trabalhar com as diferenças entre homem e mulher. Originalmente, o plano de Deus foi que a instituição do casamento fosse permanente. Não até que a falta do dinheiro os separe. Não até que a sogra os separe. Não até que os conflitos os separem. Não até que a profissão ou a amante os separe. Mas até que a morte os separe. Queridos, os melhores e mais felizes casamentos enfrentam dificuldades e têm conflitos. Coisas simples como quem deve recolher o lixo, ou se os filhos terminaram a lição de casa, ou se realizaram suas tarefas domésticas. Todas são questões incômodas, mas que podem ser resolvidas sem transtornos. Porém, existem outras condições que ameaçam desestabilizar a vida familiar. A sogra, cujo abuso e manipulação ameaçam destruir o casamento. O pai com doença mental que abusa de seus filhos. O filho que abandona toda a sua formação religiosa para se entregar a um estilo de vida promíscuo. Ou a filha que se torna dependente de drogas. São problemas mais sérios, mas que, pela graça de Deus, você, marido e esposa, podem resolver com a ajuda do Espírito Santo. Na parte de domingo, conflito. Casamento sem conflito é um mito. Não existe um lar que não sofra transtornos, ou desavenças, ou mesmo desentendimentos. Mesmo que o seu comprometimento com a sua esposa ou com o seu marido seja total, mas haverá momentos de irritação, de impaciência, de discussões e de lágrimas. Se os conflitos forem aproveitados, bem aproveitados, nós vamos aprender com eles, vamos amadurecer com eles, vamos fortalecer o nosso compromisso mútuo. Você sabia que a melhor forma de ganhar uma discussão é evitá-la? Essa é a melhor forma de ganhar uma discussão, evitando-a. Em Provérbios, capítulo 17 e o verso 14, nós lemos: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Você percebe quando uma contenda está tendo seu início. Nós devemos orar a Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo, porque uma vez iniciado, um conflito pode se tornar incrivelmente difícil de ser encerrado. De acordo com Romanos capítulo 14 e o verso 19, podemos evitar o conflito ao seguir duas atitudes: aquela que leva à paz e aquela que edifica os outros. Eu li certa vez no livro de Roger Morneau, este livro Viagem ao Sobrenatural. Eu me surpreendi quando li aquilo que Roger Morneau relata nas páginas 77 e 78 deste livrinho. Ele relata que o sacerdote de Satanás menciona que existem 3 tipos de demônios. Os anjos caídos são divididos em 3 diferentes grupos. O primeiro é espíritos amigos, como possuidores de grande intelecto que têm a habilidade de personificar os mortos. Na realidade, eles têm imenso prazer de aparecer como os supostos espíritos de entes queridos falecidos. O segundo grupo é espíritos guerreiros, ou seja, anjos de Satanás, que foram especializados na discórdia das famílias, desentendimento entre amigos. Tais espíritos adoram criar atrito, desentendimento, brigas entre marido e esposa. E o terceiro grupo mencionado é o grupo de espíritos opressores, aqueles que só encontram prazer em produzir miséria e destruição entre os seres humanos.
Portanto, queridos, sempre que uma discussão estiver tendo início entre o marido e a esposa, lembre-se disso. Existe uma classe específica de demônios que são preparados para criar brigas, contendas entre marido e esposa. E eles sabem como provocar as brigas. Eles sabem como tocar na ferida de cada um. Mas a nossa decisão deve não dar lugar a Satanás. Não aceitar a intromissão desses espíritos demoníacos no relacionamento nosso entre marido e mulher. Você certamente já ouviu aquela frase: você tem que decidir ter razão ou ser feliz. Esta é uma frase bem sábia, mas isto não quer dizer que você deve desistir sempre. Se você tiver que desistir sempre para evitar uma discussão, isto também não será uma solução. Nós precisamos aprender a conversar, aprender a dialogar. O sábio Salomão, em Provérbios 19 e o verso 11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Aprender a ignorar as ofensas. Mas, queridos, entre marido e mulher, não é somente ignorar as ofensas. Porque se você, marido ou esposa, estiver sendo ofendido, não basta você ignorar as ofensas. Você precisa conversar com o seu cônjuge, conversar sobre as ofensas, explicar a forma como você está sendo ofendido. Porque muitas vezes um marido ou uma esposa pode estar ofendendo o seu companheiro sem perceber. E se você sempre ficar quieto, fazendo de conta que nada aconteceu, as ofensas vão continuar e tendem a ser cada vez mais frequentes. A diferença básica entre um casamento feliz e um casamento infeliz está na comunicação. Aprendamos a conversar. Aprendamos a falar aquilo que nos ofende e aprendamos a falar daquilo que também nos agrada. A conversa aberta entre marido e esposa. É mais fácil desistir do que investir. Mas o meu desafio é que você invista no seu casamento. Invista na comunicação. Não pense no divórcio. O divórcio é uma porta que tem que ser fechada. O divórcio é uma palavra que tem que ser eliminada do nosso vocabulário. Por quê? Se nós tivermos em nosso casamento esta alternativa que se chama divórcio, certamente o divórcio acontecerá. Para que o divórcio não ocorra, nós temos que fechar esta porta, eliminar esta palavra e tomar tempo para conversar, comunicar-se. Não pense assim: meu marido ou minha esposa já sabem como é que eu sou, já sabem o que eu gosto e o que eu não gosto. Não adianta falar, nem mais vou falar sobre isso. Não, queridos. Vale a pena falar, vale a pena se comunicar. Falar das coisas que nos tornam felizes, falar das coisas que nos entristecem. E uma vez que você fala, que se comunica, uma vez que você compartilha os seus sentimentos, ouça a perspectiva da outra pessoa, reflita sobre o que ela disse e só então proponha uma solução para que seja melhor para os dois. Na parte de segunda-feira, alguns princípios para o casamento. Existem duas instituições sagradas que vieram lá do Jardim do Éden: o sábado e o casamento. Na sexta-feira, naquela primeira semana da criação, Deus instituiu o casamento. Marido e mulher, Deus os uniu no santo matrimônio. Isto é sagrado, isto veio do Éden. Mas, queridos, no sétimo dia, Deus instituiu o sábado, o descanso bíblico, o dia do Senhor. Satanás está investindo tudo o que ele pode para destruir as duas instituições sagradas que vieram do Jardim do Éden. Satanás está destruindo os casamentos e Satanás está destruindo também o sábado como memorial da criação, como o dia do Senhor. Como povo de Deus, nós nos propomos a levantar bem alto a bandeira do santo matrimônio e também a bandeira do santo sábado do Senhor, o memorial da criação. Assim como nós não podemos guardar o sábado, se não fizermos da sexta-feira o dia de preparação, preparando tudo o que podemos preparar antecipadamente para podermos descansar no dia do Senhor, assim também, se quisermos ter um casamento feliz, nós precisamos ter uma estratégia. E, queridos, uma boa estratégia para um casamento feliz é comer diariamente o pão do perdão.
é o pão que nós deveremos comer diariamente para sustentar um casamento feliz. Abra sua Bíblia e vamos ler em Efésios capítulo 1 e o verso 7. Efésios capítulo 1 e o verso 7. Aqui nós lemos Efésios 1 e o verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em Jesus Cristo temos a remissão das nossas ofensas. Quando ofendemos a Jesus, somos perdoados. Quando marido e mulher se ofendem, eles devem ser perdoados. Nós devemos perdoar, especialmente quando o nosso cônjuge não merece o nosso perdão. O verdadeiro perdão ocorre quando perdoamos aqueles que não o merecem. Como o Senhor nos perdoa mediante Jesus Cristo, devemos fazer a mesma coisa. Se não existir o perdão no casamento, o casamento certamente se tornará um purgatório. Casamento não pode ser um purgatório. Casamento não pode ser uma penitência. Ninguém pode permanecer casado porque votou um dia diante de Deus e diante dos homens que seria fiel à esposa até que a morte os separe. Queridos, ninguém pode sustentar um casamento só por causa do voto. Precisa existir amor. Precisa existir prazer em viver com esta mulher, com este homem. Convido você para ler Romanos capítulo 3 e o verso 23. Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O marido é um pecador. A esposa é uma pecadora. Estes dois pecadores se unem nos laços matrimoniais e certamente não terão um casamento perfeito, porque não são perfeitos, mas em nome de Jesus Cristo e pelo poder de Jesus Cristo é possível sim termos um bom casamento, um casamento onde nós perdoamos as ofensas. Tolerância zero não pode existir num casamento. Aceite as falhas do seu cônjuge. Ore sobre isso. Você pode ter que conviver com estas falhas, mas não precisa ficar obcecado por elas. Um Deus santo e perfeito, através de Jesus Cristo, nos aceita exatamente como nós somos. Assim também devemos aceitar o nosso cônjuge do jeito que ele é. Mas fará dos defeitos, das falhas do seu cônjuge, motivos de oração. Você ora. E é o Espírito Santo que irá transformando a esposa, transformando o marido, para que sejam maridos e esposas segundo o coração de Deus. Não é o falar continuamente, não é o criticar continuamente, não é o acusar continuamente, mas é o orar continuamente. Orar continuamente pela santificação sua e do seu cônjuge. E eu quero dar para vocês o segredinho de 3 frases que salvam os casamentos. A primeira frase é: querida, eu estou errado. A segunda frase: me perdoe. A terceira: eu amo você. Queridos, eu confesso que essas 3 frases salvam os casamentos. Nós reconhecemos a nossa falha, nós pedimos perdão e nós declaramos que amamos o nosso cônjuge. Na parte de terça-feira, a função da ira no conflito. Por que dormir com o pecado, se eu posso dormir com o perdão? Queridos, quando eu entendi esse texto que está em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, isto fez muito sentido para mim. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4 e os versos 26 e 27. Aqui nós lemos: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Queridos, entender este verso pode trazer sim muita paz para o seu lar. Por quê? Porque todos nós nos iramos. Todos nós perdemos a paciência de vez em quando. Mas por que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis? Quando é que eu fico irado e não peco? Quando antes do pôr do sol eu confesso o meu pecado, eu procuro o meu cônjuge, eu peço perdão, e eu peço perdão para Jesus Cristo por causa da minha ira, por causa do meu nervosismo,
por causa da minha rispidez, por causa da minha hostilidade. Queridos, quando nós confessamos os nossos pecados antes do sol se pôr, nós não demos lugar a Satanás, como diz o verso 27. Não deis lugar ao diabo. Quando é que nós não damos lugar ao diabo? Não é certamente quando nós nunca pecamos, porque não existe este ser humano, este marido ou esta mulher que nunca peca. Mas, queridos, nós não damos lugar ao diabo quando nós confessamos os nossos pecados antes do sol se pôr. Aleluia! Se eu posso dormir com o perdão, tranquilamente, tendo a paz de Jesus, por que eu vou dormir com o pecado, ficando sem pedir perdão, ficando sem a reconciliação, passando a noite toda na amargura? Queridos, certamente quando nós não confessamos antes do sol se pôr e dormimos com o pecado, nós vamos acordar mais amargurados. Não permita que as ofensas sejam acumuladas e então quando você não suportar mais, então você explode e você fala tudo. Não, queridos. Vamos resolver cada dia. A salvação é uma decisão diária. Um casamento feliz consiste em confissões diárias. Eu convido você para ler comigo agora Tiago, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, e os versos 19 e o verso 20. Tiago, capítulo 1, e o verso 19 e o verso 20. Aqui nós lemos: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pronto para ouvir, tardio para falar. Deus nos deu 2 ouvidos. Isto significa que nós deveremos ouvir o dobro do que falamos. Aprender a ouvir. Aprender a prestar atenção na sua esposa quando ela está falando. Aprender, queridas esposas, a ouvir o seu marido quando ele está falando. Nós seremos muito mais felizes no casamento se aprendermos a ouvir quando o outro está falando. Ouvir sem interrupção. Muitas vezes nós interrompemos o outro. Nós queremos já nos defender. Os psicólogos, eles são bem aceitos porque eles são bons ouvintes. Eles deixam que o seu cliente fale. Eles deixam que o cliente abra o coração. Está certo que ele está sendo pago para isso. Mas no caso do marido e da esposa, nós precisamos aprender a ouvir. Deixe que a sua esposa fale. Não apresente soluções, mas simplesmente ouça. Deixe que o seu cônjuge desabafe. Procure descobrir as necessidades do seu cônjuge. Aqui nós queremos deixar uma dica. Número 1. Separe um tempo diário para conversarem, para se comunicarem. Uma caminhada diária, os dois juntos, todos os dias, fará muito bem para que durante esta 1 hora de caminhada também conversem. A dica número 2. Observe o seu cônjuge e aprenda como ele é. Observe a família dele. Como eles são? Quais são os hábitos e costumes que ele trouxe da família dele? Queridos, observar o cônjuge, observar a família do cônjuge, isto ajuda muito a entender como é o seu marido, como é a sua esposa. E dica número 3, ouça o que o seu marido ou a sua mulher tem a dizer. Na parte de quarta-feira, conflito, abuso, poder e controle. Queridos, a mulher ou o marido não podem aceitar o abuso desde o início, desde a primeira vez. Não permita que os abusos se acumulem ao longo do tempo, esperando chegar um momento em que você não mais suporta. Por favor, não guarde silêncio. Se você aceitar o abuso, ele vai se instalar e vai se tornar cada vez pior. O abuso pode assumir diversas formas. Existe o abuso físico, onde aparecem agressões físicas que não podem ser toleradas. Existe o abuso verbal, onde existem os xingamentos que também não podem ser tolerados. Existe o abuso emocional e existe o abuso sexual. Nenhum tipo de abuso pode ser tolerado. Todos precisam ser conversados. Toda forma de abuso é contrária à palavra de Deus. É contrária ao princípio estabelecido por Deus para o santo matrimônio.
Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4. Vamos ler primeira carta de João, capítulo 4, e os versos 7 e 8. Aqui nós lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A palavra de Deus fala de forma muito clara de que a fonte do amor é Deus. Quando nós não amamos o nosso cônjuge, quando nós não amamos as pessoas, é porque está faltando relacionamento com Deus. É impossível você se relacionar bem com Deus, a fonte do amor, e não conseguir amar sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou pessoas que lhe ofenderam. O amor de Deus é derramado em nosso coração. O amor de Deus nos é comunicado através do Espírito Santo. Por isso diz aqui, e qualquer que ama é nascido de Deus. Se eu amo ao meu próximo, se eu amo ao meu cônjuge, a razão é, eu nasci de Deus. Eu tenho ligação direta com Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora vamos ler Colossenses capítulo 3, verso 19. Aqui nós lemos: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Deus não chove no molhado. Será porque Deus fala, maridos, amai vossas mulheres? Porque o ponto fraco dos homens é não amar. Por que a Bíblia diz não vos irriteis contra elas? Porque o ponto fraco do homem é este. Porque ele se irrita facilmente. Porque ele fica nervoso. Ele perde o domínio. Ele grita. Por isso a Bíblia está dizendo, não vos irriteis contra elas. E o verso 18 diz: Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Por que é que Deus fala, estáis sujeitas aos vossos maridos? Porque a tendência das mulheres é a não submissão. Paulo também deixou muito claro, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ele descreve ali o verdadeiro amor, mostrando que o amor verdadeiro, ele é paciente, ele é bondoso, ele não é ciumento, não se vangloria, não é orgulhoso, ele não é rude, não é egoísta, não se irrita facilmente, não guarda rancor, não se alegra com o mal, mas se alegra com a verdade. O amor sempre protege, o amor sempre confia, o amor espera, o amor persevera. Nenhum dos atributos do amor tolera o abuso, nem mesmo remotamente, e não o aceita de nenhuma forma e em nenhum aspecto. Os casamentos onde o abuso se instala, o cônjuge deve e precisa procurar uma ajuda externa. Na parte de quinta-feira, perdão e paz. Se um casamento está em crise, até a escolha de uma determinada marca de sabonete vai gerar discussão entre o marido e a esposa. Isto significa, queridos, que as discussões constantes são somente sintomas. Existem causas mais profundas que precisam ser analisadas. Existem necessidades mais profundas que precisam ser satisfeitas. Eu convido você para ler agora comigo Efésios capítulo 4 e o verso 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A razão por que eu preciso perdoar o meu cônjuge é que Jesus Cristo também me perdoou, assim como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Nós deveremos ser maridos e esposas bondosos, benignos, misericordiosos, liberando o perdão diariamente, porque é assim que Deus faz conosco. Ele nos libera o perdão. Todas as vezes que pedimos perdão, Deus nos perdoa. Todas as vezes que marido e esposa pedem perdão um para o outro, deve haver um perdão de coração aberto, com abraço. Se eu reconhecer o quanto Deus me perdoou, terei motivação para perdoar o meu cônjuge. Por outro lado, eu poderia dizer que quando um marido ou uma esposa tem dificuldade em perdoar o seu cônjuge,
é porque ele também não está apreciando, não está desfrutando do perdão de Deus. As pessoas que não entendem a graça divina, não desfrutam a graça divina, elas têm dificuldade de usarem da graça também para com as outras pessoas. Quando alguém peca contra nós, o inimigo de Deus gosta de erguer um muro entre nós e essa pessoa, um obstáculo que nos impede de amá-la como Cristo nos amou. O perdão é uma escolha que fazemos, não é sentimento. Tomamos a decisão de perdoar. E só depois que tomamos a decisão de perdoar é que vamos sentir que já perdoamos de fato. Por favor, não deixe para perdoar só quando você sentir a vontade de perdoar. Neste livro, Pleno Perdão, na página 44 em diante, nos traz algumas dicas de como perdoar. Aqui diz: leve em conta todos os pecados que Jesus Cristo já lhe perdoou. Isso pode lhe ajudar a perdoar o seu cônjuge. Existe um adesivo colocado nos carros que diz assim: os crentes não são perfeitos, apenas perdoados. A próxima dica é: arrependa-se das amarguras guardadas no coração. A ofensa de que fomos vítima não irá nos destruir, mas o ressentimento sim. A amargura é como uma pequenina semente que se aloja em nosso coração e começa a criar raízes. Se temos consciência de que estamos abrigando amargura, peçamos ao Senhor Jesus que nos perdoe e nos purifique. Próxima dica: acertar a nossa parte no conflito. Deus deseja que nos reconciliemos uns com os outros e exige que façamos nossa parte em cada situação de conflito. Jesus ensinou que se pecarmos contra alguém, devemos procurar esta pessoa e acertar tudo com ela, antes de trazermos nossas ofertas ou a nossa adoração a Deus, conforme está em Mateus capítulo 5 e os versos 23 e 24. A próxima dica: apropriar-se da certeza de que Cristo perdoou os nossos pecados. É meio difícil perdoar quando não sentimos que fomos perdoados. Mas Cristo afirma que, se confessarmos os nossos pecados, Ele os perdoará e nos purificará de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1 e o verso 9. Próxima dica: libertar nossos ofensores de qualquer dívida ou obrigações que possam ter conosco. Se aquele que nos ofendeu, arrependido, se propõe a reparar o erro, devemos recebê-lo sem hesitação. Mas mesmo que ele não nos peça perdão, temos de cancelar toda e qualquer dívida emocional dele para conosco. É comum ficarmos esperando que aquele que nos magoou venha pedir-nos perdão, para só então lhe perdoar. Isso não é sensato, e tampouco é esse ensino bíblico. Poderíamos ficar a vida inteira esperando, e enquanto esperamos, a amargura e o ressentimento podem nos destruir. Deus nos ordena que perdoemos incondicionalmente, mesmo que a pessoa não venha pedir perdão. Próxima dica: reafirmar o perdão concedido sempre que necessário. Mesmo depois que tomamos a decisão de perdoar, podemos ainda ter pensamentos ou sentimentos de raiva ou de ódio. Então, cada vez que isso acontecer, precisaremos reafirmar o perdão, dizendo: eu já perdoei esta pessoa e agora eu a amo. Posso não estar sentindo o amor, mas recuso-me a voltar a pensar na ofensa que cometeu contra mim. Próxima dica: praticar gestos de amizade e dar demonstrações de afeto. Em outras palavras, procure encontrar alguma forma de mostrar que você perdoou. Como disse Simonton Araújo, ele falou: um gesto é mais convincente do que um discurso. Um ato fala mais alto do que palavras. Próxima dica: apropriar-se da cura emocional e espiritual. Jesus pode curar nossos traumas emocionais e lembranças penosas. Todas as vezes que perdoamos alguém, lidamos com fatos do passado. Tenham eles ocorrido anos atrás ou há poucos minutos. Nosso passado vive conosco como se fosse o presente. Portanto,
Assim que resolvemos os conflitos, acontece uma restauração. Próxima dica: ore pelo seu ofensor. É praticamente impossível guardar rancor de alguém por quem você ora. E Deus usa a nossa oração para tocar o coração dos dois implicados no conflito. Próxima dica: dobrar-se à vontade de Jesus Cristo. Quem abriga uma atitude de rancor está resistindo aos apelos do Espírito Santo e desobedecendo a Deus. E a última dica: resistir ao diabo. Quando guardamos raiva ou rancor no nosso coração, estamos dando lugar para Satanás, e ele se aproveita muito bem disso. Precisamos rejeitar os pensamentos de raiva ou rancor no momento em que nos sobrevierem. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. O segredo de ser um perdoador habitual é viver a vida de uma pessoa perdoada. Como disse Gibson Winter, o perdão é o pão de cada dia de um casamento feliz. Portanto, queridos, vamos perdoar tudo, tudo mesmo, cada dia, não deixando nada para o dia seguinte. Por que dormir com o pecado, se nós podemos dormir com o perdão? Enquanto dormimos cada noite com o perdão, o Espírito Santo continuamente está trabalhando na nossa mente e nós vamos amanhecer mais semelhantes a Jesus Cristo. Que Deus dê para você, marido e esposa, um casamento feliz, com a presença dos anjos, com a presença de Jesus Cristo, com Jesus Cristo habitando no coração da esposa, com Jesus Cristo habitando no coração do marido. Vocês vão ser felizes, vão ser perdoadores, vão ser tolerantes, vão ser bondosos. Que a paz de meu Senhor Jesus Cristo habite no lar de vocês. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.